E aí pessoal, muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Alunação Esoterismo. Eu sou o Leandro, estamos começando juntos os trabalhos de hoje no canal, mais uma das nossas leituras, então vamos nessa. Qual o tema para nós podermos tratar nessa consulta? Ele ou ela vai tomar uma atitude? Devo esperar? Vai dar certo entre nós? Então você vai mentalizar a pessoa amada aí, a pessoa de quem você gosta, o ser de luz. Vamos ver se é alguém que vai agir com você, né? Se vale a pena você esperar e qual a energia que tem para viver a dois, para a gente poder te falar também se vai dar certo, se está com uma tendência maior a bons resultados aí, ou de repente muito problema a dois, para você já pensar bem, né, a respeito das coisas também. Então, é disso que a gente vai falar. O tema dessa consulta pode funcionar para quem participou ontem como uma sequência, né? Já que o tema da nossa consulta de ontem foi sobre como a pessoa se sente, se arrepende do passado. Então, para você que está pensando num ex, numa ex, alguém do passado, então essa consulta pode ser sequencial para você. Se você não assistiu a última, essa também funciona de forma independente, tá? Você que está querendo saber se a pessoa de quem você gosta vai ter uma atitude, se vai dar certo, se vale a pena você esperar, vambora. Esse é o assunto aqui para nós, tá? Espiritualidade cigana na mesa aqui nos amparando. Tenho aqui comigo o cigano Pablo. Então, sim, ele está com a gente aqui abençoando, trazendo inspiração, né, para o bom andamento nas cartas. A velhinha acesa também, elemento fogo, nos auxiliando nessa conexão, tá? Então você pode usar o campo dos comentários, deixar aí o seu pedido na força da espiritualidade cigana, cigano Pablo, Santa Sara. Pede com fé, pede aquilo que você precisa, o que for do seu merecimento, aquilo que está no seu caminho, então, né, tem uma facilidade maior para ser conquistado, para ser resolvido com o amparo, então, aqui da força cigana, tá? Ou deixa simplesmente o seu nome para vibração. Se for a sua primeira vez no canal, olhando para você aqui, eu te convido a vir participar, se inscreve, ativa aí o sininho, deixa o like, vamos nessa, vamos comigo. Vamos ler as cartas. E eu vou descer um pouquinho a câmera agora para aparecer mais da mesa aqui pra gente. Então, tarô tradicional, baralho cigano com Santa Sara aqui e tarô da Renascença para essa sua leitura. Vou passar os baralhos aqui pro lado e você vai escolher a sua pedrinha pra gente começar. Na minha mão esquerda, jaspe vermelho, na direita, jade. Escolhe, tenta direcionar, sente que a sua intuição te diz. Se a intuição disser que você precisa assistir as duas pedras, né? Então, também isso acontece para muita gente. Algumas pessoas preferem até assistir as duas e sentir quais cartas conversaram mais, né? Com o seu caso particular, já que estamos em uma leitura coletiva, não perca isso de vista também, tá? Faça como a sua intuição mandar e eu vou começar aqui pelo jaspe vermelho, que vai ficar aqui do ladinho do cigano Pablo. Vamos às suas cartas então. A pessoa que você está mentalizando aí vai tomar uma atitude, vai te procurar, enfim, vem atrás para conversar. Você deve esperar por esse alguém, está valendo a pena, tem energia para dar certo a dois? É isso que eu vou te falar então. Vamos lá, salve espiritualidade, salve a espiritualidade cigana, salve os ciganos espirituais, Santa Sara, cigano Pablo. Peço sua inspiração aqui para que as melhores respostas sejam encontradas. O seu amparo para que energias intrusas também não interfiram aqui nesta conexão para essa leitura de tarô. Já preparei ali os arcanos maiores, agora os menores também estão certinhos aqui e vamos colocar cartas para você. Bora lá. Seu primeiro arcano maior é a Torre, 6 de copas, o arcano do Papa, junto com um rei de paus, a Força,
junto com a rainha de espadas, tá? Então, para a gente começar essa conversa com você, olhando para o tarô, depois tarô tradicional, depois baralho cigano, depois ainda tarô da Renascença, vamos ver o que temos aqui primeiro então. Veja uma pessoa passando por um momento aí de transformação, de rever pontos de vista, a energia da torre, o que pode fazer a pessoa entender onde errou. A torre tem muito a ver com correção de trajetória, quando a pessoa anda pisando na bola e às vezes não quer mudar, mas circunstâncias da vida fazem a pessoa mudar, fazem a pessoa enxergar de repente certos valores que estão passando despercebidos, né? E aí vejo alguém mais dado à troca afetiva, a mais demonstração de sentimentos, uma ideia de se colocar mais ao seu lado, com essa torre surgindo exatamente aqui, com o 6 de copas, que vem mostrar um clima mais amistoso, mais leve, com mais troca afetiva, uma pessoa que pode se interessar mais por saber aquilo que você sente. Então isso começa a mostrar alguém que pode se colocar mais ao seu lado, uma pessoa que participa mais com você. Vejo uma energia aqui mais acolhedora, de mais diálogo podendo acontecer, o que eu acredito que seja importante para você saber, principalmente se você andou ou anda com a sensação de lidar com uma pessoa que pouco quer te ouvir, que pouco quer saber das suas ideias, dos seus sentimentos, aquela pessoa talvez mais egoísta. Vejo alguém então agora tendo mais empatia, mais desse aspecto humano aqui no Arcano do Papa, certo? Que vem mostrar, então, por um lado, essa característica mais do diálogo presente, da pessoa que vai se propor mais a te ouvir, portanto, vejo nas cartas uma pessoa mais interessada, buscando saber mais sobre você, se colocando mais no seu lugar, mais empatia, mais desse aspecto humano está aqui, tá? Então, aquela pessoa que passa a olhar mais para você e não só para si, não só o próprio umbigo. Vejo, então, essas características como muito positivas, tá? E esse arcano do Papa, combinando com a torre, mostra uma influência espiritual aqui, também atuando nessa questão afetiva entre vocês, principalmente no que diz respeito a pontos que precisam ser observados e que estavam mesmo passando despercebidos. Vejo, então, como um despertar aqui espiritual, uma dose maior de consciência, de humanidade mesmo, de espiritualidade também, para o ser de luz aqui. E como isso atua, né? Qual é o efeito desse tipo de situação? A pessoa que passa a se conscientizar mais, a ver onde está agindo em falta, onde está em falta com você, onde está em débito com você, o que possa ter feito de errado, o desejo de se melhorar, o desejo de participar mais, tá? Então vejo essas características que apontam não ainda para te falar sobre a procura propriamente, mas vejo parte disso já ali sim no 6 de copas. Por quê? Aqui nós temos a intenção dele ou dela com você de mais troca afetiva, a intenção de mais diálogo com esse arcano do Papa também. Então tem conversa para surgir, né? Então a gente está cedo talvez dentro da sua leitura para falar sobre a pessoa que vai ter de fato uma atitude, né? Temos mais cartas para colocar, a sua leitura não é só com essas aqui, tá? Mas está indo numa direção positiva, né? Já vemos, no mínimo, na mais simples das hipóteses, uma pessoa mais disposta e com um autocontrole maior no sentido de também domar alguns impulsos aqui na força, tá? Então, se for aquela pessoa às vezes estouradinha, impaciente ou que gosta de botar defeito em tudo, tá? Então vejo uma pessoa aqui mais maleável nesse ponto, sabendo relevar, sabendo enxergar as coisas como elas são. Então isso diz respeito a aceitar mais certos pontos do que ficar colocando defeito em tudo, sabe? Se você algumas vezes se chateou ou desanimou porque você tinha uma ideia que para você era muito legal ou uma coisa que era muito especial para você dizer, e aí a pessoa foi lá e te jogou um balde de água fria, por quê? Colocou um defeito, ou falou que você estava errada, ou não se importou com o que você disse que era importante para você. Isso dá um balde de água fria na gente que não é fácil não, né? Então se isso te aconteceu no passado, vejo agora a pessoa
agindo de modo diferente. Primeiro, por mais humanização aqui, né? Por se colocar mais no seu lugar, por ter mais empatia, não aquela pessoa que está olhando só para o próprio umbigo. É alguém que se coloca mais no seu lugar. Veja uma pessoa mais interessada na troca entre vocês. Então é o que tem a oferecer e também o que tem a receber, né? A pessoa querendo saber mais do que você sente, do que você pensa. Isso é a troca. Então veja esse aspecto. E também o lado de não se colocar defeito em tudo. Tá? A Rainha de Espadas traz aqui uma mensagem que é positiva também, porque mostra uma pessoa focada, mais decidida, mais determinada a viver algo seguindo uma linha reta na vida, sem ficar fazendo curva, então sem ficar te despistando. Assim, eu consigo te dizer que a gente está vendo, né, uma condição aqui que aponta para uma situação que vale a pena a dois. Vejo alguém interessado, então a gente pode, sim, já começar a imaginar uma atitude que pode surgir daqui, né? Tô vendo que vale a pena você esperar, sim, porque há transformações positivas aqui. Vejo uma pessoa mais afim, mais da energia de troca, mais sabedoria, tá? Mais maturidade também aqui nesse Rei de Paus. Então, mais sabedoria, mais maturidade, mais experiência, aprendizados, inclusive com os próprios erros, com aquilo que não funcionou bem, que está sendo corrigido na torre, tá? E a pessoa mais decidida, mais focada para viver. Então, alguém com quem se possa contar mais também. Estou vendo essas características aqui. Se for aquela pessoa que te deixou uma imagem de ser alguém que não sabe o direito o que quer, pessoa mal resolvida, em cima do muro, ora te faz uma promessa e cumpre, depois faz outra e não cumpre mais, ora tá afim, depois não tá mais, né? Então, isso eu vejo tendo mudado se foi o que você ficou com a imagem, né, deste alguém. Vejo uma pessoa mais focada numa linha mais reta. Então, o tarô abriu de uma maneira para te dizer que vale a pena, que tem muitos pontos aqui para darem certo a dois, sim, tá? Então, assim, você deve esperar, se você já está aí nas suas considerações, de repente próximo do seu limite, até, não sei não, acho que eu não vou mais esperar, vou fazer minha vida andar, né? O tarô está mostrando uma situação positiva aqui. Vamos ver o baralho cigano para você agora. Cartas de Santa Sara. O fato de nós termos visto ali uma pessoa no momento de mais maturidade, de mais experiência, olhando mais para você, saindo só do próprio umbigo e mais decidida, fala muito sobre alguém que tenha uma atitude, sim, para apresentar, né? E não aquela pessoa que fica enrolando, deixando para depois, sem fazer acontecer o que tem para acontecer. Então a gente pegou um caminho ali bem positivo no tarô. Baralho cigano agora, abrindo com a carta da carta, a carta dos ratos, os caminhos e a cegonha. O que nós temos aqui, gente? A carta da... Eu tenho aqui uma combinação do baralho cigano que pode mostrar realmente um desgaste entre vocês, né? Ali nas indecisões, nos prejuízos emocionais, nesse rato, nos caminhos, as coisas que não evoluíram muito bem, sempre caindo numa encruzilhada, desgastes emocionais, situações não correspondidas, tá? Mas eu vejo a carta da carta, que traz exatamente mais diálogo, mais comunicação, e combina exatamente com o que o Papa no tarô também já nos apresentou, da pessoa abrir mais o diálogo com você, tá? Então eu vejo uma atitude, sim, para isso, e vimos boas intenções ali no tarô, vimos uma pessoa mais afim da troca afetiva, né, de poder realmente compartilhar mais de uma experiência com você, um momento mais maduro, uma pessoa mais focada, mais determinada. Então, o que pode ter sido muito desgastante entre vocês, de indecisões do passado, as encruzilhadas nas quais vocês caíram aqui, pelo menos no que diz respeito à postura dele ou dela com você, né? Sempre aquela pessoa que não se decidia, que parava aqui no meio e não fluía nem para cá nem para lá com você, né? E isso realmente, então, gerando prejuízos emocionais, desgastes, o que faz mal ali com o rato, né? Como nós temos a carta,
Então é a comunicação mais aberta entre vocês, eu acredito, para se resolverem dificuldades do passado, para você aí separada ou separado, contando com uma conversa, uma reaproximação. Então vemos, né, isso acontecer, vemos a atitude, ou você em um relacionamento também meio difícil, você sentindo que a pessoa está muito omissa ao seu lado, vejo aqui nessas cartas, então, mais atitude, e vejo alguém que vai também querer falar de assuntos que devem ser tratados, e não ficar jogando sujeira para baixo do tapete, tá? A cegonha aqui aponta para a situação de uma pessoa que não está no momento de se acomodar, de ir buscar o que sente que está precisando fazer parte da vida, tá? Então isso mostra muito alguém que tende a agir sim, tá? Então aqui eu já consigo agora, com mais cartas na mesa, já começar a trazer conclusões para você, né, da sua leitura. Ainda vou colocar o tarô da Renascença, mas aqui com o tarô e o baralho cigano, a gente já tem um andamento legal agora. Então dá para te falar sim, que é uma pessoa que vai tomar uma atitude com você, de querer resolver assuntos do passado, de querer melhorar um clima, aquela pessoa que está no momento de caminhar com passos mais firmes, uma pessoa mais decidida, mais resolvida, mais afim de troca de afeto, tá? E alguém que não está no momento de se acomodar. Então não é só ficar pensando a respeito das coisas e de modo a pensar demais e fazer de menos. Vejo atitude aqui, sim. Então acho que vale a pena você esperar, dar oportunidade para isso, né? E vejo situações importantes também positivas se desenhando entre vocês, para poder te dizer também se vai dar certo entre vocês, como vai ser, afinal também é o nosso tema. Isso também é parâmetro para te ajudar a decidir se você vai esperar por esse alguém, qual é a energia que essa pessoa vai te trazer, né? Porque às vezes a pessoa até se reaproxima, volta, mas vem toda complicada, toda carregada e mais tira a nossa paz do que ajuda. Não acho que seria o seu caso aqui não, tá? E no baralho cigano tá vindo proteção de Ogum, com caminhos abertos entre vocês. Então, gente, a coisa tá melhorando, né? Tô vendo aqui um caminho positivo para sua leitura de possibilidades a dois. Para um relacionamento fluir melhor, se conseguir conversar do que falta ser conversado, tirando pedras do caminho, reaproximação entre pessoas separadas, é aquele alguém que vai, então, te procurar. Sim, estamos falando de busca, de atitude aqui, de uma pessoa dando passos mais firmes, né? Sabendo melhor o que deseja viver, e indo providenciar isso, um momento de mais maturidade, mais abertura para conversa, tá? Aqui no tarô da Renascença tá vindo a Lua para você, tá vindo a Roda da Fortuna, aqui o Julgamento e um Cavaleiro de Espadas. Pensei que só viria arcano maior, vieram 3 maiores e um menor então. Então, gente, a gente vê aqui a seguinte situação. O arcano da Lua pode falar sobre situações que estão mal resolvidas entre vocês, né? Mentiras do passado, aquilo que ficou no oculto, nem tudo sendo muito bem conversado. Por quê? Provavelmente você caminhou durante um tempo ou alimentou expectativas durante um tempo com uma pessoa que olhava mais para si. Eu disse para você isso, né? Aquela pessoa mais dentro do próprio ego, olhando para o próprio umbigo, e por isso mesmo eu acredito te atropelando emocionalmente em alguns momentos, né? Sem levar em consideração o que você queria, o que você sentia, o que você pensava. Então pode ser alguém que andou realmente vacilando aqui na Lua, né? Criou ilusões e gerou decepções, né? Mas a gente viu essa situação muito diferente. Essa situação gerada pela Lua, inclusive foi mostrada no baralho cigano, os prejuízos emocionais aqui nos ratos, nas indecisões do passado, né? Mas espaço para conversa agora em relação ao que deve ser conversado na carta da carta ou envelope e no Papa, no tarô. Falei disso para você, a pessoa que vem, né, no momento mais maduro,
passos mais firmes, sabendo melhor o que quer viver e mais disponível a conversar, a se colocar no seu lugar, né? Eu acho que isso ajuda muito, e aí vem a Lua, então, trazendo esses aspectos que eu acho que agora encontram mais espaço para se fazerem claros, aquilo que ficou mal resolvido entre vocês, espaço para se resolver, e vejo alguém a fim de resolver, tá? Porque aí vem a roda da fortuna mudando essa energia da Lua, né? Então aquilo que está por baixo fica por cima, aquilo que não estava legal tem uma grande chance de mudar para melhor. Por quê? O que é gerado com essa energia de movimento da roda é o julgamento aqui, que aí vem trazer o quê? Um recomeço, novas oportunidades, uma nova etapa para se viver, superação do passado, tá? Então a gente vê uma energia mudando aqui muito para melhor entre vocês, gerando mais possibilidades a dois, tá? E aí esse Cavaleiro de Espadas está falando exatamente da atitude que a gente pesquisou aqui. É alguém que vai agir, então, que vem atrás de você, que vai te procurar, que vai chamar para conversar. Isso é a atitude da qual estamos falando. Estamos vendo isso, então, propriamente aqui, nesse Cavaleiro de Espadas, da pessoa que realmente está sabendo o que quer viver e que vai atrás, sim, tá? Então, agora sim, está respondido para você. É uma pessoa que vai tomar uma atitude? Sim. Então, assim, vale a pena você esperar? Você deve esperar? Acredito que sim, né? Que apesar de talvez como você se sinta, se você estiver muito magoada com as coisas que aconteceram do passado, por falta de correspondência afetiva, a gente vê aqui, né, o espaço para as coisas se ajeitarem. Veja alguém que de repente te gerou certas mágoas por não se colocar no seu lugar, e vejo essa circunstância surgindo, da pessoa que se coloca mais no seu lugar, que se posiciona melhor com você. Vimos isso na mesa. Mais espaço para conversar, uma pessoa mais afim de saber o que você tem a proporcionar, né? Alguém querendo saber mais do que você pensa, mais do que você sente. Então eu acho que isso gera muito espaço para se transmutar o que não está legal, né? Porque aí você percebe que pode haver mais acolhimento, é a pessoa que fica mais firme ao seu lado, que te passa mais confiança. Isso derruba muito da nossa postura defensiva em relação a alguém também, né? Nos desarma. Então eu acho que existe esse caminho entre vocês, e vimos então a atitude, né? A busca dele ou dela aqui com você para fazer acontecer o que nós estamos vendo. A questão de tempo, eu sei que sempre pode ser importante para você, mas eu sempre preciso dizer também, estamos em uma leitura coletiva, isso já flui de modo diferente para cada pessoa, então sempre te digo assim, uma leitura coletiva no YouTube, independente do canal de tarô que você assistir, gente, é sempre assim, é coletivo, né? Então é sempre uma oportunidade muito grande de você ter a ajuda que você vem buscar, tá? Agora, se você está numa necessidade emocional muito grande, você está vendo que as leituras não estão batendo tanto para você, é válido você procurar uma consulta para as cartas serem abertas na sua energia particular, né? Aqui no coletivo é sempre uma chance muito grande de você receber a ajuda que vem buscar também, tá? Mas há detalhes que podem fluir mais ou menos para você. Aquilo que não flui tanto para você, flui muito bem para outra pessoa que está assistindo, tá? Então, numa leitura coletiva, é importante a gente se posicionar assim. E aí a questão do tempo é um detalhe a mais, né, que vai também funcionar de modo diferente para cada um. Mas como eu estou vendo aqui, né, a atitude, vejo uma pessoa mais afim, mais resolvida quanto ao que quer viver, não acredito tanto que demore essa situação, tá? Então, vamos colocar um contato aqui, vou dar um período de 10 dias para você, que pode ser para mais ou pode ser para menos, mas, por favor, gente, eu te digo, não se apegue tanto a tempo, né? Eu passo a informação por eu saber que você precisa, mas não é o que você deve entender como o que o tarô tem a oferecer de melhor, te falar quanto tempo leva para as coisas, e sim a energia que está se apresentando, tá? Porque aqui a gente está fazendo a leitura da energia das pessoas, né? E isso ainda, então, é algo que vai se materializar aqui no nosso plano, no físico, né? O tarô sempre traz esse vislumbre do que está surgindo para nós, tá? Então, é muito natural que nem tudo seja para hoje ou para amanhã. Pode sim levar alguns dias, uma semana, duas,
tá? Mas não se apegue tanto à questão do tempo, até por uma questão de ansiedade, para você não se corroer pela ansiedade. Ansiedade amarra demais as coisas. O que tem para fluir de modo natural, às vezes demora mais pela ansiedade. Sim, isso é verdade, gente, tá? Então, desejo ter te ajudado, viu? Você que me acompanhou aqui nessa leitura, precisando saber então se a pessoa de quem você gosta vai agir, né? Vai ter uma atitude com você, te procurar. Vimos que sim, então. Você deve esperar, vai dar certo? A 2, vimos muito espaço para coisas boas aqui. Então acho que você deve esperar sim, você deve se permitir, né, dar oportunidade para viver o que nós vimos que há no caminho de vocês aqui, tá? Vi muito espaço para as coisas fluírem bem, funcionarem bem a 2 e uma relação que realmente é desejável de se viver, uma boa companhia. Vi isso aqui, tá? Então essa foi a sua resposta. Desejo ter te ajudado, afastar um pouquinho de ansiedade com as respostas, com esse momento também que tem o seu lado, tem o seu valor também terapêutico aqui para nós, né? Por isso eu sou bem cuidadoso ao passar as respostas, faço uma interpretação, né, te detalhando bem, explicando bem, por esse lado também terapêutico, de você vir passar um momento do dia aqui comigo, onde é importante para você estar aqui. Então, jamais será de qualquer jeito que eu vou fazer isso, tá, gente? Por isso eu costumo falar também para quem vem aqui para consulta coletiva não ter pressa, né? Permita-se a participar de verdade, a escolher suas cartas e acompanhar a leitura, para você saber direitinho o que eu tenho para te falar. Não existe o acaso, né? Você veio justamente neste canal, nesta consulta, precisando saber deste assunto. Então, vamos nos permitir. Estou recolhendo agora aqui para trocar a pedra. Muito bem, gente. Então, tiro agora o jaspe vermelho, trago a jade. Eu só vou beber um pouquinho de água para recomeçarmos aqui. Vamos lá? Você que está comigo então na segunda opção aqui da mesa. A pessoa que você está mentalizando aí vai tomar uma atitude com você, vai agir como precisa, te procurar. Você deve esperar, porque vai dar certo a 2, vale a pena o que se tem para viver, de modo a você esperar por ele ou por ela. Vamos falar de tudo isso. Então, salve a espiritualidade, salve a força cigana, Santa Sara, Cigano Pablo. Peço sua proteção, peço que afaste qualquer energia intrusa aqui, que me inspire a encontrar as melhores respostas nas cartas das pessoas que vieram buscar esse aconselhamento, esse direcionamento aqui comigo nesta consulta. Vamos lá, suas cartas então. O arcano da estrela é o primeiro que vem na mesa, junto com o 6 de ouros. Essa estrela aqui é linda, né? Essa carta. Junto com 6 de ouros, então. Depois nós temos o mago. Temos o rei de espadas. O arcano da morte. Junto com o 4 de espadas aqui. Bom, então, gente, a gente vai ver aqui, né, se é alguém que vai tomar uma atitude, te procurar, se você deve esperar, se vai dar certo entre vocês, né, se tem uma energia que vale a pena viver aqui, de modo a você também poder decidir se você permanece numa espera, se você deixa pra lá, e também se alguém que vem atrás ou não vem, né, se você está esperando em vão, de repente. Bom, o que eu tô vendo pelo tarô?
Tem uma situação aqui que é muito interessante, que eu quero começar olhando nessa combinação da morte com o 4 de espadas, que traz uma energia de transição, uma mudança, né? Com uma limpeza, com certos assuntos ficando para trás entre vocês, e isso trazendo uma trégua. Então, essa combinação é muito válida, principalmente para pessoas que estão separadas, para quem passou por uma briga muito feia, onde faltou harmonia, né? Então, assim, prevaleceram os ressentimentos, as feridas abertas. Então, eu vejo o que está agora surgindo, o que está se abrindo entre vocês, é uma trégua, tá? É um descanso aqui, então é um período de se poder refazer, de se fechar feridas, tá? E a morte deixando para trás realmente mágoas, muitas dificuldades, só as diferenças passando à frente, sobrando pouco espaço para semelhanças, para os bons sentimentos. Então eu vejo essa grande transmutação aqui entre vocês, tá? O arcano da morte trazendo uma limpeza, realmente virando uma página, e isso gerando aqui um clima de trégua, do que pode ser uma bandeira branca entre vocês, para um poder entender mais o outro, não mais brigas continuando a acontecer, tá? Então por isso que eu quis começar por essa combinação aqui, trazendo essa energia que abre espaço para coisas boas, né? Se nós estamos vendo uma trégua surgir, de repente você, num cansaço de tanta briga, de desentendimento, enfim, de troca de farpas e daquilo que fica causando mágoas, e a outra pessoa também. Então aquele negócio assim, vamos parar com isso. Talvez acontece assim, de duas pessoas brigarem tanto e chega um ponto em que nem se lembra mais do motivo por que começaram a brigar. É tanta necessidade de se ter razão, de estar certo, de um atacar o outro, que o motivo para isso já nem se lembra mais. Porque é só aquela bola de neve, né, da energia que fica sendo alimentada. A energia que não presta, que não vale a pena, né? Mas na nossa necessidade de autoafirmação, de não aceitar, de não engolir sapo, de querer ter razão sobre as coisas, a gente fica naquele embate, né? Então eu vejo isso melhorar aqui, principalmente para pessoas separadas, onde faltou harmonia, muita briga no passado. Então isso abre uma margem legal para coisas boas a partir de agora entre vocês. Por quê? Período mais calmo, né? E uma limpeza energética mesmo com esse arcano da morte, que vem muitas vezes, né, com a foice da morte. Aqui nesse arcano não tem propriamente a imagem da foice, mas alguns baralhos de tarô a morte está trazendo, né? Aquela foice que é realmente para limpar, e isso ajuda numa virada de página. E aí, galera, o que começa a surgir então entre vocês são boas perspectivas. Aí vem essa estrela, que foi o seu primeiro arcano da mesa, que eu enfatizei, né, com a beleza dessa carta. Por quê? O seu tarô já começou abrindo aqui com esperanças renovadas, né? Eu não comecei a leitura pela estrela, mas agora eu te falo, o tarô já começou abrindo com esperanças renovadas. É o arcano da esperança. E se veio a estrela de cara para você, mostra o quê? Que as coisas não estão perdidas a dois, tá? Então se ficou coisa ruim pelo caminho, aí você tá que é uma fase entre vocês onde não vai continuar acontecendo briga, porque pode ser um receio que você tenha também. Talvez você goste aí do ser de luz, mas você, por outro lado, pensar, não aguento mais briga. Eu gosto, mas não aguento mais, não tenho mais energia, não tenho mais forças para continuar tentando viver essa história, se a gente só vai brigar, se vai ser sempre isso. Faz muito mal, chega uma hora que a gente cansa, né? Então comecei por aqui para te ajudar a entender que a fase é diferente, que virou uma chavinha aí entre vocês. Isso traz esperanças renovadas, então perspectivas a dois. Então a gente já está começando a falar de algo que pode dar muito certo entre vocês, é o nosso tema, né? Se a pessoa vai tomar uma atitude, se vai agir com você, né? Se você deve esperar e se vai dar certo a dois. Então o arcano da estrela, principalmente aqui junto com esse 6 de ouros, que mostra mais equilíbrio, mais compartilhamento, mais parceria, portanto, né? Então a gente está vendo muito para dar certo entre vocês. Por quê? O 6 de ouros é a superação de dificuldades emocionais e aquilo que começa a fluir também, tá? É uma situação de um se propor a oferecer mais ao outro daquilo que tem para oferecer.
mais disposição para isso. Então você pode esperar por uma pessoa mais disposta a te entregar afeto, a te compreender, a não te deixar na mão, a não querer ficar por cima de você, e sim mais equilíbrio, tá? Que está aqui justamente na balança desse personagem também do 6 de ouros. Então, mais do nivelamento. Olha, eu não sou melhor nem pior do que você, nós somos iguais, tá? Então, vejo essa energia surgindo, que ajuda muito no entendimento. E aqui, galera, no mago com o rei de espadas, estou vendo uma pessoa muito determinada aqui com você, tá? O mago mostra essa determinação, o foco para se viver o que tem para ser vivido, e o rei de espadas também, tá? O rei de espadas, inclusive, num aspecto mais, até certo modo, pragmático, de é isso que eu quero fazer. Então você pode ter a impressão de a pessoa não ser exatamente tão romântica também, né? É sim a pessoa que eu acredito que vai se colocar com você de uma maneira mais dócil, não mais querendo bater de frente, não mais querendo prevalecer, mais equilíbrio, mais nivelamento, mais parceria, alguém falando de planos com você, a estrela, a esperança, o olhar para o futuro, sonhos para serem realizados, mas não exatamente a pessoa tão romântica, porque o rei de espadas pode passar aquela impressão do sujeito mais frio, mais racional, mais calculista, mas é a pessoa, por outro lado, muito bem decidida, sabendo o que quer viver, tá? Então, junto com o mago, isso mostra para nós uma pessoa que está decidida em relação a você, não é aquele alguém em cima do muro. E eu acho que vem muito discernimento aqui, exatamente para se parar com briga, para se buscar mais das semelhanças ao invés de ficar batendo na tecla do que são as diferenças entre vocês, né? Então isso mais bem assimilado, mais bem compreendido. A ideia de... Então já começamos a ver que vale a pena, então, você esperar, você se permitir, dar mais espaço para tentar viver também esse amor, né? Principalmente se você está mesmo na energia de gostar desse alguém, mas também com um certo cansaço perto do seu limite, ou até com medo, por não aguentar mais briga, por não aguentar mais desentendimento, ou por não aguentar, de repente, descaso, falta de correspondência da pessoa que não quer se colocar no seu lugar. Aqui eu vejo mais desse nivelamento, como eu falei, no 6 de ouros, né? É mais da troca. Então, alguém que participa mais com você e que não está no momento aqui de chegar para te atacar, ou para colocar defeito, né? Ou para descontar o que quer que seja, vinganças, né? Às vezes as pessoas ficam assim. Então, vejo muito disso melhorar entre vocês, um ambiente mais harmônico, de mais paz, para poder gerar espaço para bons sentimentos, né? E eu acho que é uma pessoa determinada. Então, com essa determinação que eu estou vendo no mago e no rei de espadas, eu começo a ver alguém que não vai só ficar no plano das ideias em relação a tudo isso com você. Vejo alguém que tem uma atitude aqui sim para apresentar. A pessoa que te chama para conversar, para fazer acontecer diferente. Alguém sabendo aquilo que quer viver, tá? Agora, como eu falei, não espere tanto pela pessoa romântica, né? E porque o rei de espadas realmente nos fala de alguém mais prático no modo de agir, certo? E então isso não significa uma pessoa seca ou que não gosta. É alguém que tem esse modo de amar, esse modo de ser, e talvez você saiba, né? A gente precisa olhar para as pessoas como elas são e não, de repente, bater na tecla de querer atitudes que não combinem com o modo de ser da pessoa de quem gostamos. Temos que olhar para as pessoas como elas são e não esperar que elas se transformem, né? Para assumir o molde que nós desenhamos delas pela nossa imaginação. Temos que saber ver as pessoas como são, tá? Então, para muita gente, essa questão aqui de lidar com uma pessoa muito racional, às vezes calculista, pessoa que parece fria, vai fazer muito sentido, tá? E você precisa saber. Então, isso não é por não gostar de você, é o modo dele ou dela de ser. Há pessoas que são assim, é mais objetividade, é o lado mais prático da vida, não flui tanto da parte emocional, né? Inclusive, se esse foi um dos motivos, de repente, de brigas, de desentendimentos entre vocês, cuidado com esse tipo de cobrança, porque isso não significa a pessoa não ser interessada
ou ficar alheia. É o modo dele ou dela de ser, você não vai mudar isso no ser de luz, tá? Então é a pessoa mais prática, mais objetiva mesmo, não é tanto do perfil de uma pessoa romântica, tá? Vamos colocar o baralho cigano agora. Carta da Torre, é a primeira que vem aqui para você. A Raposa. O Coração, aquela carta que eu sei que você sempre gosta de ver na mesa, então não quer demais a gente mostrar e mostrar um pouquinho mais esse coração aqui, né? E a Mulher. Então, gostei muito dessas cartas do baralho cigano e já vou te explicar por quê. A Torre tem a ver com reflexão, tem a ver com interiorização, o momento então dele ou dela, do ser de luz aí, ou às vezes, como eu digo também, né, o ser trevoso, me disseram esses dias o ser de cruz, né, depende de como esse alguém te tratou, de como você está se sentindo em relação a essa pessoa, né, mas vamos convencionar a pessoinha então aqui, tá lá no momento de pensar a respeito das coisas entre vocês. Essa torre mostra então a pessoa no canto dela, tá? Então saiba, se não está havendo comunicação agora, é porque nós temos esse processo rolando aqui, de alguém que está realmente precisando desse tempo para si, pensando a respeito das coisas, fazendo um balanço. A torre traz essa reflexão, tá? Então eu acredito que seja alguém olhando muito para as brigas que vocês tiveram, questão aqui, então isso sendo deixado para trás, no arcano da morte, alguém de fato querendo superar, não mais bater de frente com você, mas sim permitir fluir os sentimentos, mais da troca que tem para acontecer, então tem mais esperança, tem mais leveza aqui nessa estrela do tarô, né? E a pessoa mais determinada, então eu acho que é alguém que está fazendo um balanço das coisas, está refletindo e o resultado dessas reflexões é positivo, gera um saldo positivo aí de alguém percebendo que é importante ir te buscar, viver ao seu lado, criar mais momentos com você. É alguém que está vendo a importância disso, é alguém que quer se colocar nessa direção. A raposa já mostra a pessoa atenta, esperta, observadora, então pode ser a pessoa que de repente está ali no cantinho dela, não está te chamando para conversar, mas está ali só no rabo de olho também, né? Ó, só no olhinho aqui, ó. Deixa eu dar uma stalkeadinha, uma espiada, deixa eu sentir qual é a dela ou qual é a dele, a pessoa te sacando, tá? A pessoa observadora, e a raposa tem o aspecto de se entender qual é o melhor momento para não perder uma chance, uma oportunidade. Então pode ser a pessoa que já está ali no canto dela, mas tentando sentir o melhor momento para se aproximar de você, tá? Então a gente já fala, sim, de uma atitude que eu já te falei pelo tarô, com o mago e com o rei de espadas, né? O coração está aqui para mostrar alguém que gosta de você, certo? Então é a própria força do amor que está aqui na mesa, o que a gente entende como uma grande motivação para tudo o que está sendo visto, tá? Então isso ajuda também no que eu te falei, se você lida muitas vezes com uma pessoa que parece fria, calculista, muito racional, isso não é desinteresse, é o jeito dele ou dela de ser e você tem que saber respeitar isso. Se você quer ser uma pessoa respeitada também do seu jeito, tá? Não dá para você mudar a forma de ser do outro. Tem que ver as pessoas como elas são. Então, esse coração vem na mesa para mostrar alguém que gosta de você e que se nem sempre vai ser uma pessoa romântica, não significa não gostar, ok? Pode ser a pessoa realmente mais prática. É o rei de espadas, então é mais do modo mental de levar a vida, não tanto a pessoa dada às emoções, né? Então isso não significa não gostar, e o coração veio aqui no baralho cigano, né, para não me deixar mentir, porque eu te falei exatamente isso lá no rei de espadas, não significa que ele ou ela não gosta, é o jeito de ser, e olha o coração aqui. Então sim, tem sentimentos. A carta da mulher aqui vindo no baralho cigano para você, traz um pouco mais dessa emoção, o que ajuda, eu acredito, a
a pessoa se colocar mais com você também, mais consciente, vamos dizer assim, da sua necessidade de ver mais demonstração, né? De ver mais afeto. Então não basta dizer que gosta, não basta dizer que ama, tem que colocar isso em atitudes, né? Palavras não bastam. Então eu acho que isso também acaba equilibrando um pouco esse aspecto mais mental, mais racional, né? Mais prático no modo de viver do Rei de Espadas. A carta da mulher traz mais da emoção também, e aí eu acredito que é aquela pessoa que encontra uma maneira mais equilibrada de lidar com você, o equilíbrio que está aqui no 6 de ouros, tá? Então não só o jeito prático, racional e sério de ser, também, né, se lembrar de sorrir, de criar momentos também de mais demonstração, de mais afeto. Só não espere tanto, de fato, aquela pessoa romântica, né? Porque também não é alguém que vai se transformar para se adequar a você. Veja alguém aqui se permitindo mais, se colocando mais, aprendendo mais sobre isso também, né? Sobre a necessidade de deixar fluir mais das emoções, porque isso gera mais espaço para coisas boas a dois, né? Mas também eu acredito que é alguém que tem, assim, essa natureza do Rei de Espadas. Então, saiba lidar com esse traço de personalidade aí do ser de luz. Tá certo, gente? Então, o baralho cigano mostrou a pessoa meio na dela, mas refletindo, te observando, querendo entender o melhor momento para uma aproximação, há sentimentos, tá? E vejo alguém que vai dar um pouquinho mais vai entregar um pouquinho mais de emoção para você, tá? Então, o baralho cigano trouxe um aspecto que equilibra um pouco para que a pessoa não te pareça tão fria, tão distante, calculista, extremamente racional. Alguém também aprendendo sobre isso, né? Sobre dar mais passagem às emoções, tá? Isso é um processo também, certo? Vou colocar agora o tarô da Renascença. Então vimos, sim, alguém que vai ter uma atitude com você. A raposa já mostra, né? A pessoa vendo qual é o melhor momento, não deixando passar assim que perceber uma brecha. Então isso já nos aponta para uma situação que não demora entre vocês. Então você deve esperar? Sim, tanto porque não demora, quanto porque a gente está vendo boas intenções, algo que vale a pena a dois e muito espaço para as coisas darem certo entre vocês, tá? Agora, abrindo aqui o tarô da Renascença, para fechar a sua leitura, tá vindo o 4 de paus, a roda da fortuna, o imperador e também aqui o 10 de espadas. Bom, gente, o que nós temos aqui é uma pessoa criativa, então vejo essa energia fluindo e eu acho que é positiva entre vocês, porque a pessoa tendo ideias, o que se pode fazer a dois, então, né, a criatividade, pensar em situações para se fazer juntos, a roda da fortuna trazendo possibilidades, movimento, a pessoa que quer mudar as coisas em relação a como estão entre vocês, principalmente no que ficou de ruim do passado, das brigas, então para que se possa transmutar isso, tá? Veja a roda da fortuna então como a roda girando e as coisas se apresentando mais entre vocês para serem vividas, tá? O imperador tá aqui para trazer mais desse aspecto então firme, prático e sério dele ou dela na maneira de ser. Então, de fato, a pessoa abrindo um pouco mais das emoções, sim, porque temos o coração e a mulher aqui no baralho cigano, mas o tarô da Renascença veio nos reforçar que realmente é uma pessoa que tem muito daquele Rei de Espadas, então é a pessoa realmente mais firme, né, e que tem esse jeitão de ser. Muitas vezes é aquela pessoa que é mais durona, né? Então isso deve ser respeitado. Eu acho que é um ponto que a pessoa sente a necessidade de ser compreendida também sendo assim, tá? Um lado positivo do imperador é que ele é o conquistador, mas não é o conquistador barato, é aquele que preza pelo que vai conquistar, o imperador é aquele que está à frente, né, dos seus domínios ali, então ele sabe que tem que administrar o que ele conquistou, né? Ele não quer perder aquilo que é importante para ele. Então, o imperador tem essa dose também de uma pessoa responsável,
tá? Falei sobre uma pessoa focada, decidida aqui para viver algo com você, né? Com esperanças renovadas, querendo melhorar a energia do passado. E tem esse aspecto do imperador que eu acho que é muito positivo, que é uma carta de conquista, mas não é o conquistador barato, que só quer de repente te conquistar e depois sair fora. O imperador é aquele que permanece, que leva a sério as coisas, tem uma responsabilidade. Então eu vejo alguém nessa energia agora com você, tá? E aqui estão arrependimentos, nesse 10 de espadas. Então a gente vê realmente mais agora do porquê de ter surgido essa situação da trégua aqui no tarot tradicional, nesse 4 de espadas para você no comecinho, junto com a morte, né, que é uma energia de limpeza das coisas ruins do passado, das brigas. Veja uma pessoa então arrependida aqui também, tá? E muito dessa vibração eu acho que ajuda também a pessoa a abrir mais do coração, né? Então a demonstrar mais emoção e não ser aquela torre de gelo, né? Que você pode algumas vezes ter experimentado. Poxa, a pessoa é gelada, é fria, não parece que gosta de mim, porque não demonstra nada, não fala nada, né? Lembra, muito disso é o jeito de ser da pessoa, mas vejo então alguém que entende sim agora um pouco melhor a importância da troca, de afeto, de se falar, de se viver as coisas, né? E não só o prático, não só a vida no automático, no modo robozinho, né? Porque aí não dá também, tá? Então, existe aqui a parte de você precisar entender essa natureza dele ou dela e a parte também do ser de luz de se adequar às suas necessidades emocionais para poder fluir. E vejo aqui alguém querendo fluir, sim, com você. Vimos então alguém que vem atrás, a atitude está aqui na mesa. Acho que você deve esperar, que vale a pena, né? Como eu falei, tanto por ser uma situação que não demora, quanto pela energia que está se apresentando. E as cartas mostraram muito para dar certo aqui entre vocês. Então, para uma reaproximação, né? Para um relacionamento que anda meio complicado aí, para fluir melhor, para as coisas ficarem mais firmes a dois, tá? Então, independente de qual for o seu caso, essas cartas que abriram na sua consulta trazem muito espaço para coisas boas a dois. E nada disso demora, tá? Então, o que vem no tarô nunca traz uma informação muito precisa quanto a tempo para as coisas, né? Eu peço para você, não crie tanto dessa necessidade para si de saber quando vai acontecer as coisas. Não é o melhor que o tarô tem a nos oferecer. O tarô abre a energia, mas essa energia ela está no astral, não está no nosso plano material, né? É algo que está vindo para nós. O tarô faz esse tipo de leitura, é na energia, tá? Então, existe uma diferença de tempo e espaço aí. Por isso é que algumas vezes a gente te fala assim, olha, daqui 10 dias leva 20, ou leva 5, entende? É um mês, às vezes leva 15 dias, ou leva um mês e meio, sabe? Então, o tarot tem dessa coisa, não é o melhor instrumento para a gente aferir tempo para quanto vai levar cada assunto, mas sim a energia que se apresenta, e a energia é essa, tá? Então essa é a parte mais segura, mais confiável do que a gente consegue pontuar, tá? Quanto a tempo, eu te digo, não demora porque eu estou vendo uma pessoa determinada, sabendo que quer viver com você, e já vimos na raposa a pessoa que está ali, ó, né? Dando aquela espiadinha, certo? Pessoa que pode estar te stalkeando, querendo saber qual é a sua, né? Sondando o território para ver a melhor oportunidade e agir. Tá bom, gente? Então, isso não deve demorar não, questão de dias, uma semana, não deve chegar a 2 para um contato, vamos dizer assim, né? E um desenrolar aí, encontrar espaço entre vocês. Ok, gente? Então, fico por aqui, te agradeço muito por ter participado de mais essa consulta comigo e desejo ter conseguido te ajudar. É sempre meu propósito, sempre faço isso com muito carinho e desejo ter conseguido, então, te passar a resposta que você precisava, sossegar um pouquinho a mente, né? Afastar a ansiedade, que é um pouco desse valor também terapêutico que a gente acaba alcançando em uma leitura de cartas, tá bom? Então, gente, muito obrigado, que possamos seguir aqui amparados pela força cigana, Cigano Pablo, aqui nessa consulta, também abençoados pelo manto de Santa Sara, né? Que assim seja. Então, deixa aí nos comentários o seu pedido na força cigana se você ainda não fez isso. Ainda estamos aqui na nossa conexão antes de você ir embora, tá?
E muito obrigado, então, mais uma vez, a você que esteve comigo aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.